Olá, boa noite. Tudo bem com você? Como é bom mais uma noite estar aqui, viu? Obrigada por me permitir entrar na sua casa para a gente ouvir mais uma história que eu tenho certeza que vai nos inspirar. Perdeu algum programa do Identidade? É só acessar o ntplay.com. Lá você encontra todos os programas do Identidade, filmes, séries e muito mais, viu? Então aproveita para já anotar e compartilhar também com todos os seus amigos. ntplay.com. No programa de hoje nós vamos conhecer a história de um casal de missionários que decidiu deixar o conforto de sua casa para dedicar a vida para a missão. É o Carlos Eduardo e a Aidilis. Hoje eles vão compartilhar como tem sido viver no campo missionário e os desafios que eles encontram por lá. Eu vou para uma pausa rápida de 30 segundos e o Carlos e a Aidilis já vão estar por aqui para contar tudo sobre a história deles. Eu volto já. Cadu e Lica, ou Carlos e Aidilis, mesmo com a vida formada, decidiram dedicar a vida deles para o campo missionário. Viajaram para bem longe há um pouco mais de um ano e hoje eles podem contar ali como presenciam muitos milagres que Deus realiza nesse período que estão em missão. Como é possível ver bem de perto o carinho de Deus nas pequenas e também nas grandes coisas. Eu já estou aqui com esse casal abençoado no programa hoje. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Obrigado por nos receber. Carlos, você é dentista, a Aidilis é nutricionista. Como que vocês acham que essas profissões específicas ali da área da saúde são importantes para serem ali servidas no campo missionário, como voluntários também, fazendo essa ajuda humanitária? O trabalho de dentista, no passado eu pensava assim que era muito difícil você atuar como dentista fazendo um trabalho voluntário num outro país. Até o meu questionamento com Deus era assim, se o senhor conseguir uma cadeira para eu atender lá, eu vou, mas eu não tinha interesse de ser missionário. Nossa história começou assim com Deus. Né? Eu não tinha interesse nunca passou pela minha mente quando jovem ou adolescente ser um missionário. Mas Deus mostrou que é possível e como a profissão de dentistas, né, na área odontológica é importante no campo missionário, porque você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, devolvendo o sorriso para eles, devolvendo a autoestima para eles, né? Então, o sorriso é algo que mexe muito com a autoestima, como você mencionou. Exatamente, é o nosso cartão de visita, né, que nós dizemos, né? Então, na minha profissão, o começo da nossa história foi esse, e eu vejo que hoje a gente tem uma grande atuação quando a gente se coloca nas mãos de Deus para atuar como, né, voluntário em um trabalho humanitário também. E Aidilis, como é que essa história começou? Porque vocês tinham uma vida bem confortável aqui no Brasil e no fim deixaram para trás para se aventurar nesse campo. Sim, era bem confortável. Tão confortável que começou a me incomodar. E eu falei para ele, a gente está muito parado, a gente não pode... eu me sentia assim, muito assim, sem missão, sem propósito. Apesar de trabalhar, né, ali, eu trabalhei no Cevisa por 13 anos como nutricionista. Que é o Centro de Vida Saudável que a igreja tem aqui no interior de São Paulo, Isso, né? Engenheiro Coelho. Engenheiro Exato. Coelho. Eu sentia, eu precisava de algo mais, né? E falei com ele, e ele começou a pensar, mas nunca teve tanto desejo. O desejo veio a partir de mim, né? E eu comecei a questionar, né? Acho que a gente pode fazer mais. E foi quando, orando, veio o convite para ele estar indo em uma missão no Egito. Foi a nossa primeira missão de curto prazo. E quando essa missão chegou, essa oportunidade, o que passou pela cabeça de vocês? Já viram logo que foi resposta de oração? Ou encararam assim, nossa, será que a gente deve ir mesmo? Será que não deve? Como é que vai ser? Quais eram as expectativas? Para falar a verdade, foi uma surpresa, né? Estou com o meu telefone na minha sala, eu atendia também no Centro de Vida Saudável lá em Engenheiro Coelho, ficamos lá por quase 14 anos, né? E o telefone toca e vem esse convite, olha, você quer ir para o Egito numa missão? E assim, eu não podia falar não, porque eu tinha prometido para Deus que se me dessem condições de ter o atendimento odontológico
né, no Em campo algum missionário, lugar? em algum lugar, pudesse ajudar, eu iria. Então eu falei, tá bom, né? E aí eu falei, ó, minha esposa tem que ir junto, porque o sonho era mais dela do que meu, né? E aí a gente acabou aceitando, mesmo com um pouco de incredulidade, porque muitas coisas acabam acontecendo. Ir numa missão de curto prazo não é somente ir, você tem que ter os seus recursos, você tem que pedir material odontológico, cadeira odontológica, tudo foi um contexto. E a partir desse, foi em 2015 isso, né, em janeiro de 2015, que nós partimos para a primeira missão de curto prazo, e depois nós não paramos mais, né? Pois foi a história da nossa vida desde 2015 tem sido a missão. Ela se confunde com a nossa vida, as missões que a gente faz. E quanto tempo vocês ficaram ali no Egito? Qual o trabalho que vocês desenvolveram ali, na primeira missão? A primeira missão foram quase 30 dias, né? 20 e poucos dias. E eu fui como assistente dele. Eu ajudava na tradução, né? E também na lavagem dos instrumentais. E houve também uma feira de saúde ali, e eu pude também poder estar ajudando no stand da nutrição. Olha que interessante. Foi muito interessante. E o mais, assim, surpreendente que nós tivemos 800 pessoas nessa feira de saúde. Puxa, bastante gente. Muita. E ele, então, atendeu ali, né, nas salas de um colégio que tem ali no Egito, o Nile Union Academy. E ali a gente fez, então, o tratamento, os atendimentos odontológicos, né? E foi uma bênção. E dizem que existe um bichinho, assim, da missão que pica a gente, né? É verdade. Depois de participar dessa primeira experiência, vocês decidiram, realmente é isso que a gente quer da vida, vamos por esse caminho? Como é que foi essa decisão? A missão começa e o bichinho pica a gente. E num prazo de 3 anos eu fiz 8 missões. Fizemos missão em janeiro, julho, tinha ano que eu fazia 3 missões, janeiro, julho, fomos em outubro para um campo de refugiados no Iraque, em Erbil, assim propriamente dito. As pessoas achavam que a gente estava enlouquecendo, né? Ela não ia em todas as missões comigo porque a nossa filha era pequena. E alguns países eu falava, esse país é um pouco difícil, deixa eu ir primeiro, depois você vai na próxima vez. Mas nós tivemos em alguns países como Guiné-Bissau, algumas vezes, como eu falei, em Erbil, no Peru, né? Então isso tudo foi contribuindo para essa vontade de passar todo o tempo fazendo missão. O que você falou, o bichinho, né, da missão nos picou. E o que aconteceu? Cada vez que ele voltava de uma missão dessa de curto prazo, que eu não estava junto, eu perguntava, e como foi, né? Me conta. E aí ele voltava triste. Eu falei, mas por que você está triste, né? Eu perguntava e ele falava, porque eu senti que eu poderia ter feito mais. Se eu tivesse lá por mais tempo. O tempo é muito pequeno. E aí foi então quando surgiu o desejo de nós sermos missionários por tempo integral, ou estarmos trabalhando fazendo o trabalho humanitário em tempo integral. E foi quando nós oramos, né? Primeiro, colocamos nas mãos de Deus e a resposta veio. Demorou um pouco, mas ela veio. Como que ela veio? Eu fiz uma série de exigências para Deus. E ela brigava comigo, ela falava assim, você é muito exigente, você está pedindo para Deus tanta coisa, você quer isso, você quer aquilo, porque eu queria a confirmação que Deus estava querendo que eu deixasse tudo. E eu pedia algumas coisas para Deus, como um chamado oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Que nós pudéssemos estar lá com o respaldo, né? Sob o guarda-chuva, como a gente fala, com os cuidados da igreja. E isso não é fácil, isso é difícil. Eu conversava com algumas pessoas, alguns diziam, isso é difícil, ainda mais para dentista. Se você fosse tal ou tal profissão, quem sabe isso seria mais fácil ter algum lugar para te encaixar, mas para esse tipo de função ou de profissão é mais difícil. E Deus, quando Ele quer, Ele faz as coisas do jeito dele, no tempo dele, né? E a gente aprendeu muito nesses 2 anos e meio que a gente está no campo missionário full time, né? Nós aprendemos que
Deus tem o tempo dele. E aí chegou um dia que eu, no final de 2021, eu tive uma conversa com Deus muito séria. Eu falei, Senhor, o Senhor quer que eu continue fazendo missão de curto prazo? Eu vou continuar, não tem problema. Mas ficar do jeito que a gente está não dá, porque já se passavam quase 2 anos e a gente ficava naquela, e se o chamado vier? E se o chamado vier? Naquela expectativa, né? E a Vai, gente não comprava nada para nossa casa. Eu até brinco, a gente tinha um colchão para comprar para casa e a gente não comprava. O nosso colchão. Porque eu não sabia se ia permanecer aqui. Exato, eu falava, vou comprar novo e vem um chamado. Então, aquilo eu falei, Senhor, então, olha, eu queria que o Senhor desse uma resposta para isso. E aí passei um mês em oração, pensando muito nisso, pedindo para que Deus me mostrasse, falasse de alguma forma para mim, me mostrasse o que era para eu fazer. E no final do mês de janeiro veio um convite para ir para Djibouti, onde nós estamos até hoje, né? Isso em janeiro de 2021. Então foi no final de 2020 que eu fiz esse questionamento para Deus, né? Para as datas baterem aí, né? Então foi dessa forma. Sim. A gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, mas a gente já vai saber como é que está sendo esse campo agora que vocês estão atuando já. E a abnegação desse casal nos inspira, não é mesmo? E a história não para por aí não, viu? Tem muito mais, eu tenho certeza que você também vai se emocionar. O Cadu e a Edilis vão contar aqui no próximo bloco pra gente mais detalhes disso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que está o seu casamento? Você pode ter um casamento usado e fortalecido por Deus, viu, gente? Assim como a Edilis e o Cadu também. A Novo Tempo preparou o estudo bíblico digital Felizes para Sempre para ajudar você a construir um casamento saudável e que seja uma bênção na sua vida. Esse curso traz 7 pontos essenciais para ter um casamento feliz e você faz esse estudo com a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual. Você faz pelo WhatsApp. É só mandar ali Felizes para Sempre para o número que já aparece para você. Ele é super prático, ele é fácil, gratuito. O número é 12 98200 0062. Ou, se você preferir, é só acessar o link novotempo.com/casamento. E aí esse estudo foi feito, gente, por especialistas em relacionamento e eu tenho certeza que vai fazer diferença no seu casamento. Então, aproveita o intervalo agora, já manda ali o WhatsApp, já pede o seu estudo e em seguida a gente retoma aqui a conversa com o Cadu e a Edilis. A gente volta já. Identidade de volta, conhecendo mais da história de dedicação do Carlos Eduardo, o Cadu, e a Edilis, a Lica. Lica, né? Isso mesmo. Agora, a gente estava conversando aqui do chamado que veio oficialmente, depois de algumas exigências ali que o Cadu fez. Quando de fato chegou esse chamado, vocês tiveram que se preparar de alguma forma para essa missão, não mais de curto prazo? Tem uma preparação? A igreja dá um curso, alguma coisa nesse sentido? Sim. Houve sim, porque foi um ano antes, praticamente, né? A gente recebeu o chamado um ano antes, mais ou menos. E nesse período, então, nós tivemos os exames de saúde, né? Então, é feita uma bateria de check-ups, de exames, vacinas, até para saber se você está apto, né? Para ir para um lugar que é muito quente lá, né? Não tem muitos recursos, então eles cuidam muito bem de você, né? Isso é uma proteção, né? Que a igreja faz para que você vá, né? Com todos os exames feitos. Isso foi muito bom. Então nós fizemos essa bateria de exames e depois há uma preparação também na parte de um treinamento. Né? Você é levado para um curso. O nosso curso foi na Andrews, né? Ficamos lá 3 semanas e é feito para a família toda. Isso é muito legal também, né? Então, nossa filha estava lá, nós, porque é um contexto, né? A família vai estar saindo, né, do seu país de origem para estar indo para um outro país. Apesar da nossa filha não ter ido
ficar conosco lá no campo missionário. Ela já estava na idade de fazer o ensino médio, ela já estava fazendo, né, o estudo em um internato, então ali ela permaneceu até terminar agora o ensino médio. Mas é interessante até para ela conhecer o contexto da nova realidade da família, né? Que os pais iam viver dali para frente. Sim. Exatamente. E é feito todo esse trabalho, né, um preparo até com os adolescentes também, com os filhos dos missionários, dos voluntários. E eu achei muito bom. Nossa, aprendemos muito, né, sobre cultura, sobre você entender que você está aqui, você tem uma cultura. E quando você sai daqui, você tem que se adaptar a outra cultura e não impor a sua cultura, né? Muitas vezes a gente fala, não, mas eu sou assim, eu faço assim, eu como assim, e eu quero que seja tudo assim. E não é bem assim. Não é. E quando vocês foram, Cadu, vocês foram para um país do leste da África com uma cultura diferente. Vocês chegaram numa clínica e ela não estava totalmente montada ainda. Conta um pouquinho desses desafios ali do início. Foi um desafio muito grande, porque você sai daqui achando que você vai chegar lá trabalhando. Porque nas missões de curto prazo era assim, nós chegávamos, no dia seguinte nós já estávamos trabalhando. E eu pensava que ia ser parecido com isso, não no dia seguinte, mas que nós já iríamos estar trabalhando muito em breve. E a gente teve uma surpresa muito grande. Quando a gente chegou, a gente se deparou com uma clínica que tinha sido demolida por questões de enchente no país. Ela foi reconstruída, mas não tinha sido terminada. Ou assim, faltavam muitas coisas, né? E nós ficamos um pouco decepcionados. E chegou a um tempo assim de eu pensar, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Para uma clínica vazia e a gente não entende, né? Como que vai ser esse caminho? Então, eu aprendi nesses 2 anos e meio lá que onde não tem caminho, Deus abre o caminho. Amém. Mas é o melhor caminho. Sim. Né? Então, foi assim, uma das coisas que a gente tirou, porque hoje, com esse tempo já passado lá, e se a gente olha para trás, né, e a gente não pode esquecer do que Deus tem feito no passado para a gente, né? E a gente vê que tinha um motivo para isso acontecer. Foi uma preparação, nós fizemos amizades com as pessoas, relacionamentos, criamos pontes, né? Isso foi mais importante do que, quem sabe, a clínica está aberta. É importante a clínica estar aberta agora, sim, porque nós temos maiores contatos. Todos os dias nós criamos pontes com as pessoas, amizade com as pessoas. Mas foi um período que a gente pôde ver o poder de Deus atuando constantemente e nós pudemos também fazer amigos, não vou dizer importantes no país, mas pessoas que hoje são importantes no nosso dia a dia. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E como é que foi a sua atuação ali? Porque a clínica é odontológica. Você é nutricionista, você também é assistente dele. Como é que vocês trabalham juntos? A clínica é odontológica. Médico-odontológica. Médico-odontológica. Ela foi conhecida ali antes, né, das inundações, antes de ser demolida, ela já existia ali, já está ali por 30 anos. A parte médica seria mais oftalmológica. Então, até o logo é um olho, né, e um dente, porque é como ela foi instituída ali e conhecida no país. Então, nós tivemos que pedir também uma autorização para o governo para eu poder atuar como nutricionista. E essa autorização veio agora no começo do ano. Então, mas eu já tinha esse desejo de estar atuando ali, então me preparei. Então, esses 2 anos e meio, eu pensei, o que eu vou ficar fazendo, né? A clínica está fechada, então eu comecei um curso de culinária na minha casa. Olha que legal. Então, eu fazia aulas de nutrição primeiro, conscientização sobre saúde, depois eu falava sobre o ingrediente que a gente ia usar, né, os benefícios, as propriedades para o nosso organismo. E aí nós fazíamos um alongamento, então eu falava também um pouquinho dos remédios, né, de Deus, o ar puro, e cada dia eu ia falando sobre um, e no final a aula prática. Isso eu consegui fazer, mas ainda não tinham os locais participando. Então eu fiz com os vizinhos, né, estrangeiros, pessoas até da própria nossa comunidade ali, da igreja, do nosso pequeno grupo, né, que temos ali.
E isso foi me dando também conhecimento dos ingredientes ali do país que eu poderia estar usando, da acessibilidade deles, da facilidade de compra, que não fosse muito caros, né? Os custos não fossem altos. E eu fui me preparando. Então, quando a clínica abriu agora em março, foi assim, eu estava muito feliz porque eu queria começar agora ali na clínica. Nós temos um local para isso, né? Um salão de reuniões, mas eu não sabia como eu iria convidar as pessoas. E Deus abriu também essa porta. Olha que interessante. Foi uma bênção. Uma pessoa que estava ali na sala de espera, aguardando para ser atendida por ele. Eu nunca tinha convidado ninguém, mas eu sei que não foi por acaso. Eu me dirigi a ela, convidei-a e ela falou, com certeza, eu vou participar sim. E eu falei, então chame as suas amigas, convide, né, mais pessoas. Eu vou estar abrindo para 30 pessoas, né? E ela falou, tá bom, eu vou vir e vou trazer as minhas amigas. Mas eu fiquei pensando, será mesmo que ela vai vir, né? Passou uma semana, ela voltou lá e falou, olha, vamos fazer um acordo? Eu sou agente comunitária do meu bairro. Olha que legal. Deus te dirigiu para a pessoa certa. Para a pessoa certa. O meu bairro não é esse, meu centro comunitário não é aqui. Eu estou num outro bairro um pouco mais longe, mas eu quero fazer um acordo com você. Eu preciso movimentar o meu centro comunitário. Você vem dar umas palestras de saúde e eu vou te trazer 30 alunas para o seu curso de nutrição. Eu chamo de cooking class, mas entra também aulas de nutrição. E foi assim que aconteceu. Uma semana eu fui, dei a palestra de saúde, passou uma semana, na semana seguinte, ela me trouxe 30 alunas. Como prometido. Como prometido. E eu fiquei naquela ansiedade, expectativa, preparei tudo, porque você tem que preparar a receita com antecedência para todos provarem, né? Eu preparei para 30 pessoas, mas eu falei, mas será que vão vir? E eu fiquei tão feliz quando as 30 mulheres estavam ali da região, locais, né? E eu pude estar dando, então, essa aula de culinária e ajudando, porque a alimentação ali é muito precária também. Muitas nunca tinham comido uma salada, eu comecei com a salada. Olha só, que importante essa orientação, né? Sim, sim. Agora a clínica aberta desde março, já começamos a ver os frutos, como a Adilice comentou ali. Agora, Cadu, como é que a clínica se mantém? Quais são os recursos financeiros? De onde vem para conseguir mantê-la aberta com os profissionais que ali trabalham? Então, vamos lá. Nós, para manter os funcionários da igreja lá, a divisão manda recursos para isso, para a nossa moradia, energia elétrica, para a clínica. Hoje nós não temos um recurso específico para a clínica tem que se autogerir, vamos falar assim, porque o que nós temos de recursos enviados anualmente é mais para manter as coisas básicas do local. A gente espera que isso melhore, né? Até se você me permitir, eu quero fazer assim um pedido para algum, né? Isso eu já tenho pedido para Deus, mas quem sabe através desse programa a gente possa achar assim um oftalmologista que queira dedicar um ano ou a vida toda, como nós dedicamos. Nós temos uma posição, a gente fala uma posição aberta, né? Para uma pessoa ir como nós, assim, sobre a responsabilidade da igreja, mas ela tem que ser oftalmologista para encaixar nessa outra parte da clínica, para que ela consiga ser um pouco mais autossuficiente financeiramente. Então, o convite fica feito aí para os nossos médicos aqui do Brasil ou daqueles que nos assistem. Se vocês quiserem, podem entrar em contato conosco. Eu não sei se depois podemos colocar nossos contatos, né, alguma coisa, né? Porque isso é um pedido que a gente tem feito para Deus, mas a gente sabe que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu estou aproveitando esse momento para falar sobre isso também. Verdade. Eu quero agradecer muito a vocês por terem compartilhado um pouco da história. Eu também acredito muito na providência divina, né, Cadu? A gente comentou aqui nos bastidores que uma pessoa em comum falou de vocês. Olha, tem um casal de missionários que está de férias aqui no Brasil.
Você já pensou em contar a sua história no Novo Tempo e você nunca tinha pensado e aí veio a oportunidade, enfim, quem sabe era disso que estava precisando para conseguir esse médico oftalmologista. Não sei se é você que está nos assistindo, viu? Tomara. Mas fica aí o nosso apelo, então, para que essa clínica continue de pé e continue fazendo esse atendimento tão importante para a comunidade ali local onde vocês estão atuando hoje. Sim. Que Deus continue abençoando vocês e prosperando aí essa clínica que eu tenho certeza que faz a diferença na comunidade. Amém. E a você, então, nossa ótima noite. A gente se encontra no próximo Identidade. Tchau, tchau.